Ô, Gustavo, outro assunto aí que queria repercutir contigo, essa questão da volatilidade do câmbio, né? Nos últimos dias tem chamado a atenção. Na semana passada, o dólar chegou a fechar a 4,90, ontem a 5,20. O que explica aí um salto desse tamanho em tão pouco tempo? Em tão pouco tempo, por conta de dois fatores internos e dois externos. Começando pela parte de fora, desde a última reunião do Fed, na metade do mês passado, a percepção dos investidores foi qual? Que eles estão mais próximos de subir juros, que eles podem pensar em subir juros já no ano que vem, reduzir a compra de ativos esse ano. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo foi a questão da pandemia. A variante indiana, ela começou a se tornar um problema no Reino Unido, com mais alta de casos em alguma parte da Europa, onde as reaberturas estão voltando a ser discutidas, porque está crescendo de novo os números de casos, embora ainda com 100 internações, o que tem que ficar sempre de olho. Ou seja, parte do mundo começou a vacinar, outra parte ficou para trás, e o risco das variantes sempre foi colocado pelos especialistas de saúde, que infelizmente ele se tornou realidade. Eu acho que o medo é um só, é voltar a ter que fechar. Não foge muito disso, o pessoal preocupado que essas variantes escapem das vacinas. Saiu esse estudo recente falando que a Pfizer tem uma eficácia menor contra a variante Delta. Acho que das partes externas seriam esses. Das partes internas, eu entendo que tem a questão das reformas, ficarem um pouquinho mais embaralhadas. Você teve a reforma tributária que não foi tão bem recebida, a percepção de que as coisas estão andando um pouquinho mais lentas. E o segundo ponto seria a estabilidade política. Então, a CPI do Covid atacando um pouquinho o governo, as manifestações de rua crescendo, as pesquisas de popularidade do governo mostrando uma queda da popularidade recente. Então, tudo isso, a gente sabe que custa caro para o governo. Custa caro em que sentido? No sentido de negociação do Congresso. Para o governo conseguir passar um tema, ele vai ter que ceder mais em outras partes, às vezes aprovar esse tema com menos a cara do que ele enviou, cedendo em mais pontos para alguns grupos de interesse. Então, por isso que é complicado quando tem esse tipo de instabilidade política. Por exemplo, o governo indicou já o Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, mas é um nome que é rejeitado no Senado. O quanto que vai ter que ceder para que ele seja realmente, de fato, aprovado? Todos esses temas que eu mencionei justificam essa instabilidade do câmbio recente. Mas ainda tem uma visão mais otimista para o final do ano, acho que a direção ainda é para baixo. Gustavo, eu sei que essa pergunta que eu vou te fazer agora, ela é difícil, né? Porque a gente, toda vez que fala isso, perguntar perspectivas de dólar, né, para o futuro, ninguém gosta de fazer essas projeções, essas perspectivas. Mas, enfim, ontem eu estava conversando aqui com o Álvaro Frasson, que é economista lá do BTG, ele falou que eles estão prevendo ali 4,90 para o final do ano, enfim. Será, assim, a pergunta para você é o seguinte, será que a gente consegue realmente fechar o ano aí abaixo dos R$5? Você acha que a gente consegue se manter? Quais seriam as projeções aí que você vê aí para o dólar para os próximos meses? Vai, usa sua bola de cristal aí para responder essa questão. Eu imagino que dá sim para ficar abaixo de 5 no final do ano. Agora, por que está difícil usar a bola de cristal aqui entre os economistas? Porque a volatilidade, alguns anos para cá, ela ficou muito maior. Então, você pode até ter a direção correta. Você pode falar, bom, vai chegar até 4,80. Mas aí, na última quinzena do ano, sai uma crise política, sai uma proposta maluca e aí o câmbio dispara. Então, fica difícil, assim. Você não consegue realmente estabilizar. Não é que a oscilação é como era alguns 10 anos atrás, que ela oscilava, ficava entre 0,10 para cima, 0,10 para baixo, e boa parte do ano mais ou menos assim. Por exemplo, pega em 2017, que foi um ano até recente. O câmbio praticamente não saiu de 3 até 3,30. Agora, de 2017 para cá, assim, é uma oscilação maluca. Então, por isso que as previsões ficam tão complicadas, não consegue seguir muito uma direção, tem muita instabilidade política, tem muita crise política. O Congresso e o Executivo não se entendem muito bem. Então, isso que está dificultando tanto assim. Mas, voltando à pergunta inicial, ainda acho que vai sim para baixo de 5, deve ir para os seus 4,80. Deve bater esses 4,80. Se vai cravar 4,80 no final do ano, acho que é impossível mostrar aqui.